Em Geografia, nós vamos trabalhar o livro Buriti mais Geografia e nós vamos continuar aí falando, né, da desigualdade social de renda entre brancos e negros. Vamos trabalhar a página 38 e a página 39, tá? Então aqui, ó, nós estamos quase finalizando a unidade e nós vamos falar construindo uma sociedade mais justa, tá? Aqui nós temos um artigo da Constituição Federal do Brasil. O que é a Constituição Federal, né? São as leis que regem todo o território nacional. Então, todo cidadão que reside no território brasileiro tem que seguir as leis que ficam na Constituição Federal do Brasil, tá bom? Então, aqui nós temos o artigo 3º, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, né, no caso, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, ninguém pode ser prisioneiro, não deve haver injustiças e tem que haver a solidariedade, tá? Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. O que é o desenvolvimento nacional? É o progresso do nosso país, né? O desenvolvimento econômico, social do nosso país. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Coisas que a gente ainda vê muito. A gente vê muita pobreza, a gente vê muita marginalização e por mais que aqui diga-se em reduzir, nós ainda vemos muito as desigualdades sociais e regionais, tá? Regionais é em cada região do nosso país nós temos desigualdade. Por exemplo, nós moramos na região sudeste, estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos e bem desenvolvidos do Brasil, tá? Se a gente for comparar um estado lá no Nordeste, por exemplo, na Bahia, que nós temos a parte que há muita seca, eu não me recordo agora o nome, me perdoe, mas é a parte do interior, né, do estado, onde não tem água. As pessoas vivem lá de maneira bem precária, o gado morre, não tem como plantar, cultivar agricultura. Então, para vocês perceberem diferenças regionais, tá bom? Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação, tá? Isso daqui, gente, é garantido em lei. Então, a gente falando rapidamente desse último aqui, ó, do artigo, do inciso 4º aqui, existe aí no preconceito de origem, de raça, de sexo, de idade ou qualquer outra forma de discriminação? Sim, existe, né? Nós temos o preconceito racial, que são pessoas que se incomodam com a cor da pele de outra. Nós temos o preconceito sexual de algumas pessoas que são homossexuais, né? E não sei se vocês têm conhecimento do assunto, veremos mais lá na frente, mas existe muita discriminação pelas pessoas que são homossexuais ou algumas, né, quando o dito popular, né, que seriam gays, tá bom? Idade, cor, né, como eu já falei. A raça, no caso, seria a raça negra, pode ser uma raça oriental, né? Qualquer uma que seja diferente da sua. A cor, né, no caso a cor da pele aqui, que as pessoas que mais sofrem os preconceitos são as pessoas da pele preta, né, que são negros. Idade, né, você vê muito preconceito com pessoas idosas, com pessoas deficientes, né, com mulheres e entre outras, né, e qualquer outras formas de discriminação, tá? Então, tudo isso é garantido em lei. Se isso daqui não for cumprido, eu posso buscar os meus direitos. Então, só para vocês conhecerem, tá? Podemos perceber que esses objetivos visam a construção de uma sociedade bem diferente dessa em que vivemos atualmente, né? Foi o que eu falei aqui. Existe o preconceito, existe a pobreza, existe a desigualdade social, né? O Brasil ainda está em desenvolvimento e essa sociedade livre, justa e solidária também não existe no geral, né? Existem sim a maioria das pessoas são livres, existe muita justiça e existe muita solidariedade, sim. Mas isso não é em todo o território, tá bom? Nacional.
O Brasil é um país que apresenta profundas desigualdades sociais, decorrentes principalmente da má distribuição de renda, lembra? Onde poucos têm muito e muitos têm pouco, tá? Em nossa sociedade, existem muitas pessoas que não têm renda suficiente nem mesmo para satisfazer as necessidades básicas de alimentação, moradia e educação, tá? Então, são pessoas que ganham pouco, né, o salário baixo, e moram muitas vezes em barracos, em casas precárias, com dificuldades, geralmente em favelas, né? Tem uma alimentação também bem precária, educação, né? O acesso acaba se tornando um pouco difícil, algumas crianças são evadidas, né? Saem da escola antes da hora, porque muitas vezes precisam trabalhar, precisam ajudar os pais, caem na marginalidade, e aí fica difícil essas necessidades básicas aí para a sobrevivência. Uma parcela significativa da população brasileira ainda sofre com as mais diversas formas de discriminação, como eu falei para vocês, tá? As pessoas que são mais discriminadas no Brasil são os negros. Eu acho que não no Brasil, mas talvez geral, no mundo todo aí, tá? São os negros e são os homossexuais. E algumas crianças com deficiência e idosos também sofrem muito, além também de mulheres, né? Existem algum preconceito, alguma discriminação, achando que a mulher é inferior ao homem. Então, até hoje existem muitas lutas aí, que nós já comentamos em sala de aula, né? Quando trabalhamos o Dia Internacional da Mulher, tá? Parece que esses objetivos estão longe de ser alcançados, não é mesmo? Quais são os objetivos? Aqueles, que estão em lei, que garantem esse direito para nós, tá bom? Cidadãos que moramos aqui na República Federativa do Brasil. Aqui nós temos o município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro em 2017. O que a gente consegue observar aqui, gente? Se vocês olharem quais as condições de vida que essas pessoas têm. Em primeiro lugar, isso aqui não é considerado uma casa, e sim um barraco, São feitos com pedaços de telha, pedaços de madeira, construíram-se barracos. Repare, estão às margens do rio. Se estão às margens do rio, não há saneamento básico, tá? Então, quando eles precisam tomar um banho, usar o banheiro para as necessidades fisiológicas, automaticamente todo o esgoto vai direto para os rios, poluindo o ambiente, né? Matando peixes, né? E fazendo com que o rio seja impróprio para banhos e outras coisas, né? Imagina como essas pessoas vivem, quais são as condições de alimentação, quais são as condições aí da moradia, da alimentação dessas pessoas e educação, né? Então, imagina um dia frio ou até mesmo um dia muito quente, essas pessoas sem água, de repente pode até ter água, mas luz, às vezes puxa um gato de uma outra casa. Aqui mais atrás, a gente consegue enxergar também que é uma grande favela, né? Mas a gente consegue enxergar umas casas de alvenaria, né? Casas um pouco melhores do que essas aqui, né, gente? Que nem pode ser considerada casa, tá? É só para vocês terem uma noção de como é a desigualdade social no nosso país, tá? Enquanto poucos vivem em mansões caríssimas, milionárias, né, que valem milhões, pessoas riquíssimas com um patrimônio muito alto, a grande maioria da população vive em condições precárias e outras que conseguem apenas receber um salário para a sobrevivência, tá bom? Então, depois que vocês observarem a explicação da professora, vocês podem voltar a ler aí a lei, o artigo 3º da Constituição do Brasil, ler esse texto que é pequenininho, vocês vão para a página 39 e vão responder aí para mim o estudo do texto, tá? Depois eu mando a resposta para vocês.